Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos de volta, né? A gente está falando sobre esse assunto. Se eu não me engano, esse é o nosso quarto vídeo, é muito importante que você assista os outros, senão você não vai entender. A gente está lendo, né, falando sobre esse dom de falar em línguas, a gente está lendo 1 Coríntios 14, já lemos do 1 ao 5, e até aqui chegamos a essa conclusão, né? 2 tipos de falar em línguas, línguas sem interpretação e com interpretação. Daqui a pouco eu vou mudar o nome disso aqui, porque línguas sem interpretação nada mais é do que uma linguagem de oração, porque está escrito que o homem fala a Deus e ninguém mais entende. Então o homem falando a Deus é o quê? Oração, né? E a línguas com interpretação não, o homem fala às pessoas. E como a gente viu, línguas sem interpretação, o homem fala a Deus, ninguém entende, a edificação é pessoal. Língua com interpretação, que é equivalente à profecia. Então vamos colocar assim, é como se profecia fosse uma nota de 100 e língua com interpretação fosse 2 de 50. Dá no mesmo, entende? Profecia e língua com interpretação. Deus falando aos homens, né? Todos entendem e a edificação, ela é coletiva, tá bom? Agora eu vou ter que andar mais um pouquinho, eu vou ler um texto com você, não sei se eu vou conseguir chegar no final dele nesse vídeo, que eu gosto de fazer vídeos curtos e ele é longo. Que agora, a partir do verso 21, Paulo vai trazer um outro entendimento, e é aqui que a gente vai encontrar um terceiro tipo de falar em línguas. E aí vai começar a te explicar muita coisa. Vamos, de repente, só ler nesse texto, nesse vídeo, no próximo a gente explica. 1 Coríntios 14, 21 diz assim: na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, olha aí, homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, olha aí. Aqui a gente já está vendo que tem um sinal aqui de idiomas. Mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Então está dizendo que essas línguas constituem um sinal não para os crentes. Essa língua que ele acabou de falar, a língua de outros povos, de homens de outras línguas. Preste atenção. Isso é um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Preste atenção. Verso 23. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Olha aí, gente. Ele acabou de dizer que línguas é um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas aqui no próximo verso, ele está falando que se os incrédulos verem a gente falar em línguas, eles vão dizer que a gente está maluco. Ué, é um sinal para eles ou eles vão dizer que a gente está maluco? Percebe, gente? Paulo está falando de 2 tipos de falar em línguas. Aqui ele está falando daquelas línguas que ninguém entende. Linguagem sobrenatural de oração. Se entra um incrédulo na igreja e a igreja toda está falando em língua e mistério com Deus, não faz sentido. Por isso que a linguagem sobrenatural de oração, a oração em línguas falando em mistério, quando ninguém entende, é uma linguagem devocional e deve ser utilizada na nossa casa, no nosso tempo de comunhão com Deus. Sabe? É isso que eu estou te falando. Mas a língua como sinal aos incrédulos, que ele está dizendo aqui, é um sinal para os incrédulos, e essa língua aqui, que ele está dizendo aqui no verso 21, que são homens de outras línguas e línguas de outros povos. São idiomas. É um sinal para os incrédulos. Você está entendendo? Então, está falando de 2 tipos diferentes. Vamos continuar. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Por quê? Porque tornam-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então ele está dizendo, se o incrédulo entrar na igreja e estiver todo mundo falando em línguas e em mistério com Deus, eles vão dizer que ele está maluco. Mas se tiver profecia e alguém ali tomado do Espírito e revelar todo o segredo da vida daquela pessoa, a pessoa cai com o rosto em terra. A pessoa se prostra, meu Deus, ninguém sabia isso da minha vida. Deus realmente está aqui. Você está entendendo? Ele está comparando os dons. Então aqui a gente encontrou mais um tipo de falar em línguas que eu vou terminar de falar sobre isso no próximo vídeo, que é a língua como sinal aos incrédulos, que foi exatamente
o que aconteceu em Atos 2. No próximo vídeo a gente continua conversando, tá bom? Deus abençoe você, no nome poderoso de Jesus.